Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Aí, capítulo 11 de Romanos ainda, na sua segunda parte, né? Nós terminamos ali no versículo 18, né? O versículo 18 nos diz o seguinte: então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que o mantém, né? Então, um crente em Jesus, gentio, não judeu, poderia tentar justificar o seu orgulho, né? Sendo aí mais uma vez um adversário imaginário, né? Um cristão gentio e muitas vezes orgulhoso, né? Prepotente, poderia dizer, mas os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado, né? E dando a entender de que Deus prefere os gentios ao invés de preferir os judeus, tá? De certa forma é verdade, tá? É verdade, mas de que isso quer dizer? O que Paulo quer dizer, né? Quando ele diz mais do que isso quer dizer, ele evidencia uma ironia muito comum dentro do judaísmo, né? O que ele está tentando dizer é assim, olha, apesar da ação, né? Apesar da frase ser verdadeira, isso não pode transformar em uma razão para que o gentio venha se gloriar, né? Porque ele mesmo diz, né? Olha, eles foram partidos, eles foram tirados da oliveira, né? Porque faltou a eles fé. Mas não obstante, a única coisa que eles precisam para serem enxertados novamente é ter o quê? Fé. É o único requisito. E o único requisito que mantém você que é gentio, não é judeu, dentro do povo, né, fazendo co-participante aí das promessas de Deus, é justamente a fé. Então a gente não pode ser arrogante, né? Mas ao contrário, a gente tem que temer bastante, como Paulo mesmo diz. A gente não pode deixar o nosso orgulho de ser incluído hoje no povo de Deus tomar a nossa fé no próprio Deus. Isso é extremamente importante, porque muitas das vezes a gente se acha superior e a gente esquece que Deus não poupou os próprios ramos naturais por conta de falta de fé. Quanto mais nós que fomos enxertados, né, dentro desta oliveira. Então, esse orgulho antissemita, antijudaico, ele não é bem-vindo. Paulo deixa isso muito explícito, né? E muita gente acha que se eu mentalmente, né, se eu falar, não, se eu colocar na minha cabeça, não, olha, eu sou salvo em Jesus, é o suficiente. Eu tenho uma segurança eterna, independente de como eu leve a vida, né? Eu levo a vida de qualquer jeito, mas eu tenho mentalmente aqui porque eu sou salvo em Jesus Cristo, né? Essa paródia aí, ela é conhecida nos nossos meios hoje como uma graça barata, né? Uma graça barata. E a verdade da questão é que a fé sem ações, ela é morta, já nos dizia Tiago, né? Em outras palavras, a salvação, ela é condicional. E qual é a condição que Paulo nos deixa bem explícito aí no versículo 22, né? Nós seremos salvos a partir do momento em que nós nos mantermos dentro da bondade de Deus. Nós devemos permanecer na bondade dele. De outra forma, nós também seremos o quê? Cortados. Como é que eu me mantenho enxertado nessa oliveira? Fazendo aquilo que agrada ao Senhor, me mantendo na sua bondade, né? E expressando a minha fé, né, na forma de amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, Efésios capítulo 2, versículo 10, né? Então a única condição aqui, usando a oliveira como referência, para o judeu que não conhece Jesus, é passar a ter uma fé em Jesus. Ele automaticamente é enxertado. Por que isso é tão fácil de fazer? Porque se Deus pega um não-judeu que não o conhecia, né? Efésios mais uma vez, e que não tinha noção do que era o Messias, e enxerta,
muito mais fácil para ele é enxertar alguém que tem total conhecimento dessas coisas e que vivenciou sobre essas coisas. Então, é muito mais fácil para o judeu, quando acreditar em Jesus, ser enxertado do que para um gentio. Amém? E aí ele vai usar mais uma vez o argumento Calv-Homer. Se você já assistiu vídeo comigo há algum tempo, você já sabe que Calv-Homer, você pega uma ideia menor para evidenciar uma ideia maior, né? Se Juliano consegue carregar 10 livros, quanto mais carregar um livro. Ou seja, se ele é capaz de carregar 10, um para ele é fácil, né? Esse é o argumento Calv-Homer. Nós vamos ver esse argumento Calv-Homer bem aqui, olha só. Se você que é gentio foi cortado de uma oliveira brava por natureza, foi enxertada, né? Você não tinha a promessa de Deus, você era um povo pagão, de repente você é enxertado de forma contrária à natureza, numa oliveira cultivada. Quem que é essa oliveira cultivada? Era o povo judaico, que através daquilo que Deus chama de loucura, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, no versículo 31, né? Deus, através do seu controle soberano, né? Usa essa condição da negação do judeu para poder cumprir o seu propósito, tá? E aí, a gente chega aí no clímax do argumento, né? Quanto mais serão enxertados os ramos naturais da oliveira. Então, se Deus pega um galho de um mato qualquer, enxerta numa oliveira e faz funcionar, quanto mais os próprios galhos, né? Então, é muito mais fácil, tá? Deus trabalhar com um povo que ele já está lidando há milhares de anos. Não Deus não tem tempo, ele é eterno. Sim, ele tem tempo eterno. Mas é o povo que chamava pelo seu nome, né? É um povo diferenciado. A gente precisa entender que o conceito, gente, de Messias, de Cristo, não existia fora da cultura judaica, né? Assim, claro, pontualmente em algumas outras culturas havia esse elemento em si, mas a visão de um Messias como nós vemos nos dias de hoje, só a cultura judaica tinha, né? Então, se para Deus não foi difícil pegar um povo pagão que não tinha essa noção de Messias e apresentar essa noção de Messias, quanto mais para um judeu que sabe o que é o Messias e que espera o Messias. Não sei se você sabe, mas o judeu está esperando o Messias. Aqueles que são judeus messiânicos, que são como os apóstolos, que eram judeus, não deixaram de ser judeus para acreditar em Cristo como Messias, o judeu messiânico, ele espera a segunda vinda de Jesus, tá? A segunda vinda de Jesus. Os judeus que acreditam em Jesus como Messias. Já o judeu que não acredita em Jesus como Messias está esperando a primeira vinda, tá? Mas, independente se é a primeira ou a segunda vinda, os judeus estão aguardando, tá? Isso precisa ficar bem em evidência. Bom, aí ele vai usando essa analogia aí da oliveira, né, nos versículos 17 até o versículo 24, e vão trazendo novas questões teológicas que a gente pode estar comentando. Primeira dela, quem é o povo de Deus? Quem que é o povo de Deus aqui? Quem está se referindo, Paulo? Né? Poderia ter aqui 3 possibilidades. A primeira possibilidade, judeus que acreditam em Jesus, tá? Que seriam os ramos naturais dessa oliveira, que fazem parte da oliveira cultivada. Esse seria o povo de Deus. Opção 2, os cristãos, gentios, que são os ramos enxertados, né? Que fazem agora parte também dessa oliveira cultivada. E a terceira possibilidade, judeus que não acreditam em Jesus, que são os ramos naturais que caíram da oliveira, né? Mas que podem ser facilmente enxertados novamente. E aí nós vamos abordar alguns quesitos teológicos importantes. O primeiro deles é a teologia da substituição ou teologia da aliança, tá? Segundo essa teologia, que é completamente equivocada, já adianto para vocês, os judeus costumavam ser o povo de Deus, mas rejeitaram Deus. Automaticamente a igreja foi aceita e agora a igreja é o povo de Deus, né? Agora a igreja que recebe as promessas das bênçãos, né? E os judeus agora só ficam com as maldições, não ficam mais com bênção nenhuma. Isso é completamente equivocado,
Tire isso da sua cabeça porque isso não existe, tá? Outra teologia que surgiu dessa bagunça aqui, né, foi a teologia das duas alianças, né? Isso aí, inclusive, foi até escrita por judeus também, inclusive Maimônides, que é um dos principais rabinos do judaísmo, né? Segundo essa teologia, os judeus vão ser salvos pela aliança com Abraão e Moisés, enquanto os gentios, por sua vez, é salvo pela aliança com Jesus. Esquece também essa teologia, né? Até porque ela confunde dois elementos extremamente básicos aqui, né? Que é a salvação da nação judaica, tá? Com a salvação do judeu individualmente, tá? As alianças com Abraão e as alianças com Moisés garantem a salvação da nação judaica, porque Deus prometeu a eles, né? E irá se cumprir. Mas acontece que para que isso se cumpra, há necessidade da aceitação de Jesus individualmente. Então o judeu ele é igualzinho ao gentio. Se não tiver Jesus, não tem salvação, tá? Então essa teologia separando aí não faz sentido. Se a gente fosse usar árvore, o que seria aqui? Olha só, a gente teria que pegar a primeira teologia, né, da substituição, né? Ele teria que cair toda uma árvore, a árvore teria que ficar podre, né? Não serviria mais para nada, e aí automaticamente subiria uma outra árvore, né? Que é a árvore da igreja. Nessa segunda das duas teorias seria interessante, né? Que teria que ter duas árvores aqui, né? Uma para a salvação do judeu, uma para a salvação do gentio. Também não faz sentido. Aí você entra com outra teologia, né? Que é o dispensacionalismo, tá? Nessa teologia, tanto judeus quanto cristãos são pessoas de Deus, são pessoas que serão salvos, né? Mas as promessas vão ser diferentes, tá? E na maioria da forma do dispensacionalismo, as bênçãos de Israel são físicas, enquanto as da igreja são espirituais. Aí você tem um problema, porque, vamos lá, vamos dizer aqui no dispensacionalismo que o judeu, que aqui se refere ao judeu que não acredita em Jesus, tem bênçãos físicas, enquanto a igreja vai ter bênçãos espirituais. E o judeu messiânico, que acredita em Jesus, fica onde nessa história? Né? Ele é judeu, então ele estaria de um lado, e ele é igreja também. Então ele seria o único que herdaria as duas bênçãos, a física e a espiritual. Também não faz sentido nenhum, tá? E trocando uma metáfora aqui, a teologia da substituição seria a seguinte, ó, Deus está jogando uma bola para o alto, assim, ó, jogando a bola para o alto. Aí de repente a bola que é o judeu cai no chão, ele pega uma outra bola que é o gentio e começa a jogar, ou seja, Israel deixa de ser a nação diante de Deus e agora a igreja é a nação. Ele fica jogando só a bola da igreja agora. Na teologia das duas alianças, Deus está jogando as duas bolinhas ali, né? Uma bolinha diferente da outra. Mas na teologia, que nós podemos chamar de teologia da oliveira, é como se Deus jogasse 3 bolas ao mesmo tempo. Onde ele está jogando o gentio, que aceitou Jesus Cristo e faz hoje parte do reino de Deus, de Israel. Ele está jogando uma outra bolinha para o alto também, que é o judeu que acredita em Jesus, e outra bolinha que seriam os judeus não messiânicos. Então eu teria judeu messiânico, judeu não messiânico e gentios. 3 bolinhas separadas e Deus equilibrando aquilo ali. Tá? Essa é o resumo da teologia da oliveira. Eu, particularmente, já é opinião minha, pessoal, acredito que, na verdade, Deus está sim jogando essas 3 bolinhas, mas em algum momento essas 3 bolinhas tocarão umas às outras no alto e formarão uma só. Porque o reino de Deus ele é formado por gregos e por judeus. Né? O reino de Deus é formado por gentios e judeus. Tá? Então esse é o meu pensamento. Agora, isso não significa que quando se fala que todo Israel será salvo, né, seja que essas 3 bolinhas, tá? Aqui está falando de todo Israel, Israel, nação, tá bom? Nós vamos discutir sobre isso. E Paulo ele vai começar o versículo 25 exatamente assim, ó. Irmãos,
Então, olha aqui, ele junta aqui todo mundo, tá? Quando ele fala irmãos aqui, ele está enfatizando tanto judeus quanto gentios, que fazem parte daquela comunidade, né? Até porque alguns deles poderiam se ofender com a dureza das observações que ele vai fazer à frente, né? E ele fala: quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada. E é interessante, né? Por que Paulo diz que algo é secreto, né? É algo que estava oculto, né? Que não é explicado até o presente momento onde ele fala. Ou seja, Paulo tava, olha, vou contar um segredo para vocês aqui. Até aqui vocês não sabiam, agora vocês vão saber. E não é bem esse sentido, né? O que Paulo está enfatizando aqui é que esperava-se que Israel fosse a primeira nação salva, né? Israel tinha vantagens que nenhum outro povo tinha ali. E Deus tinha prometido à nação judaica a salvação, tá? Então, o que Paulo está enfatizando aí era o inesperado, né? Era inesperado que acontecesse dessa forma, né? Deus transformar os gentios em herdeiros, né? E junto com os judeus nessa história, tá? E aí Deus vai dando uma demonstração aí mais completa possível do seu amor, né? Ele não ama somente os judeus, mas ele ama todo o mundo, né? Porque Deus amou ao mundo, não foi a Israel, não foi aos gentios, Deus amou ao mundo, de tal maneira que enviou o seu único filho, né? E aí ele fala, né? E eu acho essa frase fantástica, porque se a igreja prestasse um pouco mais atenção nisso aqui, alguns conceitos contra Israel cairiam de mão, porque ele diz assim, ó: para que não se considerem mais do que são. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, né? Estou explicando para vocês, olha, que Deus inesperadamente salvou vocês, inesperadamente porque eles não compreendiam ainda, né? Ao invés do judeu no primeiro momento, para que não se considerem mais do que vocês são. Não se considerem mais do que vocês são. E aí Provérbios 3:7 para você, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema Adonai e afaste-se do mal. E aí Paulo vai explicar essa insensibilidade, esse endurecimento de coração, né? Em certo grau, né? E esse em certo grau aí, o conceito também, o entendimento disso é muito equivocado, tá? A maioria das pessoas vão interpretar isso aqui que em certo grau ou em parte, né? Algumas Bíblias estão escritas em parte, né? Como necessariamente não. Em parte porque alguns judeus acreditaram. Sim, isso é verdade, mas esse não é o conceito por trás do pensamento judaico aqui, tá? Aqui quando você fala em todo, você está citando todo Israel, tá? Por mais que um judeu messiânico tenha aceitado Jesus Cristo, ele é afetado por essa insensibilidade também, tá? Porque o que acontece? Deus, para ele retornar, para que a nação de Israel seja salva, para que ele retorne, para que Israel seja levantado de novo e tenha liberdade num total, é necessário que os irmãos que não aceitaram também aceitem, né? Que os remanescentes eleitos também aceitem. Então, isso de certa forma altera, tá? E avançando, deixando bem claro, já falei isso no outro vídeo, né, gente? Não é que Deus vai lá e endurece o coração de ninguém, não, tá? Nossa, a pessoa não tem culpa, né? A pessoa que endurece seu próprio coração, e Deus, vendo esta condição acontecer e não tendo mais opção, a pessoa não querendo realmente voltar atrás, ele aproveita desse coração duro, né? Para transformar aquilo em bênção para outras pessoas que sejam, né? Bom, e aí ele fala, e ele vai citar ali né, de Sião virá o Redentor, ele afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar seus pecados.
com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos de Deus, seus chamados, são irrevogáveis, né? Então, quero enfatizar isso aqui, ó. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não considerem mais do que são. Esta insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance plenitude. O que é plenitude, pleroma, em grego? Não necessariamente se refere a números, tá bom? Mas, de certa forma, a extensão de uma representação. Ou seja, a plenitude do mundo gentio chega quando componentes de grupos ou de subgrupos da humanidade são pessoas que estão contribuindo para o reino, tá? Então, esse evangelho, que hoje já é traduzido para mais de 2.000 línguas, ela precisa alcançar todos os cantos do mundo e ter pessoas representadas ali, representando este reino, verdadeiros embaixadores, não simplesmente de boca para fora. Outra coisa que eu acho que é extremamente pertinente aqui, eu acredito nisso com fé, é que essa plenitude também tem a ver com a plenitude do conhecimento de Deus. Porque hoje o cristianismo ele passeia por muito vento de doutrina, por muita coisa que eles não compreendem, justamente pelo fato de ter o contato com a cultura judaica. É diferente você ler uma escritura quando você tem um conhecimento histórico e quando você tem um conhecimento da cultura local, da língua local. Isso faz uma diferença na interpretação da Bíblia. Então, hoje nós temos cada teologia aí, né? A gente tem aí a questão da prosperidade sendo pregada aí afora, transformar a fé em dinheiro, né? Mas já existem igrejas e de diversas denominações, assembleias batistas, metodistas, de diversos espectros evangélicos que já estão voltando para Israel e começando a entender determinadas doutrinas à luz do costume judaico, que era o costume de Jesus, que era o costume dos apóstolos. Então, naturalmente, o que os apóstolos iriam pregar? Né? Fora dos seus costumes ou dentro dos seus costumes? Né? São 2.000 anos de história. O que se entende hoje como verdade, há muito tempo atrás poderia não ser. Né? E aí a gente tem transformado a Bíblia. Tá? Então é necessário que a gente comece a alcançar essa plenitude. E eu tenho certeza que quando nós alcançarmos essa plenitude de conhecimento, de contato, de intimidade com Deus, os judeus terão ciúmes. E lembra que a gente tem que causar ciúme neles? Eles vão ter ciúme de nós por causa disso. Porque nós vamos começar a fazer coisas que são costumes deles fazerem. Não é judaizar a igreja, não estou dizendo para ninguém botar kippá e botar talite, não necessariamente isso. Mas ter a fé de Ana, mãe de Samuel, ter a fé de Maria, mãe de Jesus, né? Então, dos profetas e por aí vai. Versículo 26 diz assim: e dessa forma que todo Israel será salvo. Desta forma. Gente, a história ela vai ser sempre a mesma. Parte de Israel vai rejeitar Jesus, vai forçar esse evangelho a ser pregado entre os gentios mais responsivos, que vão responder de verdade ao evangelho, né? Isso vai continuando, os gentios vão aumentando o seu conhecimento, né? E a clara devoção do gentio ao Deus de Israel vai causar um ciúme cada vez maior aos judeus, e, por consequência disso, a insensibilidade cai, né? E Israel recebe Jesus, né, com um novo coração de carne, segundo Ezequiel, capítulo 36. E aí, quando a gente fala de todo Israel, gente, há aqui aproximadamente
um capítulo inteiro de um livro ou mais para explicar essa passagem. O que você precisa entender é o seguinte: durante o decorrer do livro da carta de Romanos, o termo Israel precisa ser contextualizado. Então vamos lá. Quando é que o termo Israel era usado na época de Saul? Na época de Paulo? Como é que era usado o termo Israel? Para que sentido? Né? Como se usava e para que se usava? Tá? Se nós fizermos uma análise, até no Novo Testamento mesmo, gente, nós vamos ver que Paulo, vai utilizar Israel quando está se referindo à nação judaica. E vai se referir a judeu quando estiver se referindo à pessoa física, à pessoa do judeu. Dos 71 exemplos aí que existem falando de Israel no Novo Testamento, a maioria se reflete à nação judaica e não necessariamente aos judeus. Judeu eu estou pontuando como pessoa física. Um judeu, 2 judeus, 3 judeus, tá? Israel, toda a nação, tá? Então, Paulo vai usar aí, do capítulo 1 até o capítulo 8, 11 vezes a palavra judeu, fazendo o quê? Um contraste com o gentio, ou seja, a comparação entre judeu e gentio, tá? Ele só vai usar Israel a partir do capítulo 9, 12 vezes, e todas as vezes se referindo a Israel no sentido de nação. Nação. Então, todo Israel aqui está falando de uma nação, de toda uma nação. Não é todo judeu num sentido específico. Então, Deus prometeu salvar a nação de Israel. Eu teria que entrar em gramática aqui, é um assunto bastante extenso, mas se resume exatamente naquilo que Paulo vem falando. Remanescentes. Deus sempre teve os seus remanescentes. Existem os remanescentes da casa de Israel. O que nós podemos discutir é se quando Jesus retornar, os judeus que estiverem em vida e se arrependerem serão salvos. Nós podemos discutir a respeito disso, tá? Existem pontos positivos que pregam a favor disso, pontos que pregam discordando disso, né? Mas você vai discutir com Deus se Deus voltar e o povo de Israel se arrepender e ele aceitar? Eu não vou discutir. Se ele também disser que não, eu também não vou discutir. A justiça está com Deus. Amém? E aí todo Israel será salvo, ou seja, libertado, tanto espiritualmente, tá? Que é a consequência aí do pecado eterno, aí, né? Dos homens que pecam, né? Perdão, deixa eu botar essas frases bem ditas para que não cause confusão, tá? Salvo, né, da consequência eterna do pecado. A consequência do pecado é a morte, tá? Não é do pecado eterno, não, tá? A consequência eterna do pecado, tá? E também salvo física e salvo como nação. Israel será levantado novamente como uma nação livre, né? Então, todo Israel, toda nação a qual Deus o fez em partes inseparáveis se voltará para Jesus, o Messias, e será salvo. Eu particularmente acredito muito nisso. Acredito que chegaremos a um tempo onde Jesus voltará. Eu acredito que antes de todos sentarmos à mesa, né, no banquete, ele se revelará aos seus. Assim como José se revelou aos seus irmãos. Eles já estavam comendo numa mesa separada, mas eles só vieram comer numa mesa juntos quando José se revelou aos seus irmãos. Então acredito que Jesus segue por esse mesmo caminho. E aí o texto vai dizendo que pelas boas novas o povo de Israel é odiado. Aí você pode dizer assim, mas então, odiado por quê? Por causa de vocês. Por minha causa? Por sua causa, né? Porque se não fosse desse jeito, as boas novas, o evangelho não chegaria até você. Só que Paulo enfatiza, quanto à eleição, né? Ou seja, eleição permanente como povo de Deus, né? Eles são amados por causa de quem? Dos patriarcas, né? Então, Paulo deixou muita coisa
bem explícita para a gente aí. Ele deixa bem claro para a gente aí, os presentes gratuitos de Deus e seu chamado, que está falando aqui para os judeus, são irrevogáveis. Irrevogáveis. Então o povo, apesar de ter sido odiado por conta do evangelho, ele é amado por causa dos patriarcas. É uma questão de honra para Deus, porque Deus prometeu. E por causa da sua natureza divina, ele é obrigado a cumprir. Porque Deus cumpre e vela pela sua palavra. A honra, proteção da sua própria honra, também é um atributo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, obtiveram o favor de Deus por causa das suas ações, por causa das coisas que eles fizeram para merecer. Não é necessariamente por causa disso, não. Ele está falando porque Deus prometeu a eles. É uma promessa. E é graça. É uma promessa de graça. Né? E o versículo 31 traz algo extremamente interessante para que vocês, e aí ele fala de gentio, é bem legal que você entenda o seguinte: quando você ouvir Paulo falando vocês ou vós, está falando para gentio. Quando está falando nós, está falando de judeu. Ou seja, para você saber para quem que ele está falando, né? Então, para vocês, para vós, gentios, lhes demonstre para quem? A Israel, né? A mesma misericórdia recebida por Deus. Olha só, Deus teve misericórdia de você, você merecia o fogo do inferno, mas Deus teve misericórdia de você. E Ele espera que você tenha a mesma misericórdia com o povo de Israel. E o que você anda fazendo por isso? O que você anda fazendo para poder ter misericórdia deste povo? Você poderia ficar aí pensando, mas como é que eu teria misericórdia por eles? Eu vou tentar te dar uma luz, apesar de que o capítulo 12 em diante vai nos ensinar a respeito disso, de como causar ciúmes e de como ter misericórdia do povo de Israel. Mas ore por Israel pela paz, ore para que os corações deles se abram, para que o Messias os visite. Isso você pode fazer na sua casa. Não persiga o judeu, não fale mal do judeu. Pelo contrário, ore por ele. Ele não é teu inimigo. Você é co-herdeiro e co-participante com ele. A promessa é dele, não é sua. Mas você é co-herdeiro, você é co-participante. Então honre, né? Honre porque por causa da desgraça deles você obteve graça. E agora Deus espera graça também nas nossas vidas, né? E aí o versículo 32 diz, né? Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, tá? Tudo isso daí, gente, foi relatado já. Como Deus encerrou aí a humanidade na desobediência, tem ali, ó, você vê, do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 2, versículo 16, né? Está falando em relação ao judeu, ou perdão, em relação ao gentio. Do capítulo 2, 17, 3, 20, 5, 12 ao 21 e 7, do 1 ao 24, está falando em relação ao povo de Israel como nação escolhida. Tá? Então, isso aí está bem detalhado. Tá? E a misericórdia de Deus também está bem detalhada, que é mediante Jesus Cristo nosso Senhor, né? E aí o versículo 32 permanece assim, ó. Vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil. Vamos nós aqui. Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. Então, esse a fim de que nos dizem que o propósito central de toda a história humana é que aqueles que amam a Deus sejam um veículo de misericórdia de Deus, tá? Então, se você levar em consideração o contexto aí do versículo 30 ao 31, o que esse versículo diz é que, embora Deus prefira soberanamente demonstrar misericórdia para com todos,
ele também não age sozinho, mas usa quem? Os seus meios. Quem são os nossos meios? O meio preferido de Deus na era presente para demonstrar misericórdia é usar as pessoas salvas. E essas pessoas salvas transmitem a misericórdia dele aos não salvos. Mas não é isso que nós temos visto. Nós temos visto muito dedo apontando o pecado das pessoas, mas não simplesmente para exortar, que é diferente. Você fala assim, irmão, você está adulterando, cara, não faz isso não. Olha, a palavra de Deus diz isso, diz isso, diz isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara passar lá, adulterando, adúltero. Tu vai pro inferno, rapaz, teu adúltero. É diferente. Pior é as pessoas que apontam o dedo para os outros acusando de coisas que a pessoa não faz. É pior ainda, né, de tudo isso, tá? E aí Paulo, né, ali encantado pela misericórdia de Deus que ele descreve ali, né, a grandeza da soberania de Deus, da misericórdia de Deus, ele se põe a cantar, né? Então é o louvor que sai dos nossos lábios quando nós estamos quando somos apresentados diante de tanta glória, né, como é a glória de Deus, tá? E aí o versículo talvez um dos mais conhecidos, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Isso daí, dentro do judaísmo também é algo que se fala há muito tempo, né? São as três principais áreas aí que Deus se manifesta. Deus manifesta a sua natureza, né? E o seu poder, obviamente. Então, dele, criação, porque Deus criou todas as coisas a partir dele, né? Por meio dele, revelação. Ele revela, por meio dele, ele faz, né? E a redenção, para ele, são todas as coisas, né? Então, a criação, né? A revelação e a redenção, todas elas são para ele, tá? E o interessante é que esse tipo desses três elementos são elementos comuns e expressados continuamente nas celebrações das festas bíblicas, inclusive do próprio Shabat, do próprio sábado. Então, resumindo, queridos, toda essa história, né? Os judeus não foram simplesmente abandonados por Deus. Eles encontrarão a salvação? Sim. E a igreja tem que parar de querer tomar o lugar de Israel, porque não é Israel. A igreja não é Israel. Israel como nação é Israel. Nós somos co-herdeiros, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós todos faremos morada no mesmo lugar em Jerusalém. Todos nós estaremos lá. Nós todos somos família de Deus, né? Nós podemos, de certa forma, eu vou fazer uma midrash aqui, para a gente encerrar, tá? Uma midrash. Jacó deu preferência a José. E seus outros filhos foram, de certa forma, abandonados. Imagine Deus como Jacó, dando preferência a José, que nós vamos simbolizar aqui como judeus, e os demais filhos ele deixou um pouco de lado. Porque ele precisava que José construísse toda uma estrutura para salvar a vida dos seus irmãos. E uma vez que José vai para o Egito, passa por toda aquela situação e de repente ele se torna governador do Egito, agora o seu pai e seus irmãos não vão morrer mais de fome. E aí ele se revela, né? Só que agora, se você for prestar atenção na história, quem toma a frente de tudo é Judá e não José. Então, Judá hoje é os irmãos, né? Faz parte do povo não escolhido, vamos chamar assim. Só que no final das contas, nós estaremos todos unidos e encerrados em um só homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não queiram tomar o que não é de vocês, mas queiram abraçar, porque nós fazemos parte disso, mas nós não somos isso, nós não tomamos a frente disso. Nós não somos donos da casa. Nós somos os convidados mais do que especiais para estarem ali. Moraremos ali, não teremos nenhuma diferença, mas não podemos querer ser como um anfitrião. Ou melhor,
Devemos ser como o anfitrião Jesus, mas não devemos querer achar que somos os donos da casa, porque nós não somos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Shalom.